Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo anterior eu mostrei para vocês o cálculo dos juros compostos em formato algébrico, né? Nesse vídeo vou mostrar para vocês como calcular as funções de juros compostos no Excel, tá? Então é uma forma simples de ajudar para caso alguém não queira fazer o cálculo em formato algébrico, pode aprender aqui via Excel ou outra planilha eletrônica, tá bom? Então, vou mostrar um exemplo simples. Vamos começar pelo cálculo do valor futuro, tá bom? Para isso, eu vou começar com um exemplo que nós usamos no vídeo anterior, tá? Então, tá aqui, ó, o exemplo que eu vou usar de uma questão e vou usar aqui, ó, primeiro passo, eu vou descrever aqui as variáveis da fórmula, né? As variáveis que nós usamos. Então eu vou colocar aqui, ó, valor futuro, valor presente, taxa de juros, vou colocar só taxa, e prazo da operação, né? Vou fazer o alinhamento aqui no centro. Caso alguém queira, vocês podem também, de repente, botar aqui o valor, as variáveis, né? Aqui ao lado, tá? Taxa que é I e o prazo que é o N, tá? Então nesse caso aqui, vamos lá. Considerando um empréstimo de R$1.000 no prazo de 2 anos, a taxa de juros de 10% ao ano, qual será o valor futuro a ser pago na operação? Tá? Então, primeiro passo, no Excel, a planilha eletrônica possui uma função para cada variável que você deseja encontrar, certo? A primeira função que utilizaremos é a do valor futuro, ok? Então, primeiro passo será escrever aqui os parâmetros ou variáveis que a gente encontra no problema. No caso aqui, eu tenho um empréstimo de R$1.000, tá? Primeiro ponto importante, no Excel, quando nós usamos a função ela interpreta a saída e entrada de caixa da mesma forma que o diagrama de fluxo de caixa. Ou seja, o valor presente da operação eu tenho que levar em consideração que é uma saída de caixa, certo? Então nós vamos colocar menos 1.000 para simbolizar que eu estou tendo uma saída de caixa, tá? A taxa de juros eu posso exatamente usar o mesmo formato que eu tenho aqui no problema. Então eu vou colocar aqui, ó, 10 e usar o símbolo do percentual. Okay? Nesse caso aqui, diferentemente da forma algébrica, o Excel ele já faz aquela transformação da casa decimal, tá certo? Da taxa. O prazo, vou colocar aqui que são 2 anos, considerando, ó, lembre-se que você tem que fazer a transformação, caso necessário. Nesse caso aqui, não preciso fazer alteração de proporção. O prazo está anual e a taxa de juros está ao ano. Então eu posso colocar aqui, ó, simplesmente o número 2, porque está equivalente a 10% ao ano. Então eu vou inserir aqui a fórmula igual, né? Eu vou usar a fórmula VF, lembrando que essa versão do Excel é uma versão em português, tá? Abre-se parêntese,
E ele vai pedir aqui os parâmetros, ó, da função. Primeira variável que ele pede, vocês têm que ter atenção aqui, ó, é a taxa de juros. Então eu vou, nesse momento aqui, ó, eu vou simplesmente vir aqui com o mouse e vou clicar aqui na célula da taxa de juros. Tenha cuidado para certificar que a célula correta vai ficar marcada, nesse caso aqui, ó, a D3, certo? Para separar as variáveis, eu vou usar exatamente ponto e vírgula, ok? Percebam que ele já passa aqui para a próxima variável, que é o número de períodos, NPER. Número de períodos, eu vou clicar aqui novamente, ó, na E3, ok? Novamente, eu digito aqui, ó, ponto e vírgula. O pagamento refere-se à parcela. Eu não estou usando parcela de pagamento. Eu estou usando apenas um reembolso único final, tá? Então, nesse caso aqui, esse PGTO eu vou deixar em branco. Então, eu digito novamente ponto e vírgula para desconsiderar essa variável. Agora, ele está me pedindo o VP, que é o valor presente. Então, eu vou clicar aqui, ó, na célula do VP, okay, que é C3, e novamente, sem fazer outra alteração, eu vou clicar, ó, ponto e vírgula novamente. No final, ele pede o tipo da operação, tá? O padrão, todas as operações começam a incidir os juros ao final do período, certo? Então, por padrão, a opção é 0. Tá? Se você deixar em branco, o padrão vai ser 0. Porém, você pode vir aqui, ó, e digitar 0. Ou deixar em branco e fechar o parêntese. Ao terminar, ó, tá aqui as funções delimitadas, ó, inserir a taxa, inserir o prazo e inserir o valor presente na função correta, certo? Ok? Então, ao dar Enter aqui, ó, eu vou ter aqui o meu resultado final, conforme nós encontramos lá em formato algébrico, aqui, ó, R$ 1.210, tá? Perceba que o Excel ele já modificou aqui para outra forma de visualização, porque como nós estamos tratando em a função monetária, ele já transformou aqui a forma de visualização do resultado em monetário. Tá aqui o símbolo do real, né? Com o cifrão. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira função que nós vamos entender. Se vocês quiserem, vocês podem destacar aqui, ó, eu costumo fazer isso para saber onde é que está a função que eu descrevi. Tá certo? Caso alguém tenha dúvida e queira obter mais informações, vocês podem vir aqui, ó, e clicar em VF, tá? Basicamente, ele vai abrir aqui, ó, esse menu, que é o construtor da fórmula, para te ajudar a você entender essa fórmula. Caso alguém tenha dúvida, aqui tá os parâmetros que nós inserimos, tá? E aqui embaixo, caso alguém queira tirar uma dúvida, vocês podem aqui, ó, VF, o que é que essa função faz? Retorna o valor futuro de um investimento com base em pagamentos constantes e periódicos e uma taxa de juros constante. Tá certo? Aqui está a sintaxe da função. Okay? E cada parâmetro que deve ser inserido. Alguns desses parâmetros são opcionais, como eu mostrei para vocês. Tá certo? Na dúvida, vocês podem consultar mais informações aqui. Caso vocês não tenham entendido, vocês podem, em último caso, vir aqui, ó, mais ajuda nesta função, tá certo? Ao clicar, o Excel abre a função, a telinha aqui de ajuda, ó, certo? Então vocês podem ter as informações aqui de forma mais completa, ok?
sobre cada informação. Inclusive, o próprio Excel dá exemplos aqui de cálculo, tá bom? Ok, pessoal? Tem exemplos, 4 exemplos aqui, tá certo? Beleza. Vamos para a próxima função. Vou mostrar outro exemplo aqui, que nós fizemos lá em formato algébrico, que é essa segunda questão. Tá? Então eu vou copiar e colar aqui, ó, os mesmos parâmetros, né, que eu vou utilizar. E aproveitando o ensejo, vamos lá, inserir as variáveis que encontrei. Vamos lendo. Uma aplicação de R$220 mil, rendendo uma taxa de juros de 1,8% ao mês, produz, ao final de determinado período, valor nominal de R$247 mil. Desejamos calcular o prazo da aplicação. Nesse caso, essa célula aqui é que nós vamos inserir a fórmula, né? Então nós vamos aqui inserir as outras informações que encontramos. Uma aplicação, ou seja, ele aplicou R$220 mil, novamente eu vou aqui em valor presente, e vou digitar menos R$220 mil, 1, 2, 3. Lembrando que eu tenho que levar em consideração sempre a troca de sinal, tá certo? Considerando que o valor presente é uma saída de caixa e o valor futuro é uma entrada de caixa, certo? O valor futuro eu vou digitar aqui, ó, R$247 mil, e a taxa de juros 1,8% ao mês, tá? Considerando que se eu usar a taxa de juros mensal, o meu resultado, ou seja, prazo da operação, vai ser em meses, né? Então eu vou usar a função aqui que nós chamamos de NPER, que é número de períodos, tá? Abro parêntese e ele vai pedir aqui, ó, primeiro parâmetro, taxa de juros. Eu vou vir aqui e clicar na taxa de juros. Muito cuidado, pessoal, que o Excel ele é muito sensível, tá? Então, se você de repente clicar em outra célula sem querer, ele pode retornar o valor incorreto, tá? Ou um valor de erro. Então, eu vou clicar aqui, ó, taxa de juros, novamente, ponto e vírgula. Pagamento, nós não estamos trabalhando ainda com pagamentos periódicos, eu tenho apenas um valor futuro final. Então, novamente ponto e vírgula. Ele pede agora o valor presente. Agora o valor presente eu tenho. C6, ponto e vírgula. Agora ele está pedindo o valor futuro da operação. B6. No final, ponto e vírgula, ele vai novamente pedir as opções de tipo de pagamento, né? Se eu deixar em branco, novamente, o default, padrão, ele é o 0, ou seja, incidência de juros ao final do período, tá? Ou eu posso simplesmente chegar aqui e digitar 0, ok? Fecha parêntese, e agora eu tenho aqui o meu resultado, certo? Notem que o Excel ele mostra o número em formato exato, né? Então eu posso modificar aqui as casas decimais, encurtar, eu vou encurtando aqui, ó, na função, até ter a quantidade de casas decimais que eu desejo. Então está aqui o nosso resultado, 6,5 meses, tá certo? Vamos para a próxima função. Novamente vou repetir aqui o menu que eu utilizei, certo? E nós vamos para um exemplo agora
de taxa de juros, certo? Então, vou lá novamente do meu exemplo, os slides, tá, que nós utilizamos, e vamos aqui calcular, resolver essa questão. Então vamos lá, um capital de 40 mil reais foi aplicado num fundo de poupança, ou seja, já sabemos que esse capital aqui, ele é o valor presente, certo? Por 11 meses, tá? Produzindo rendimento financeiro exponencial. Rendimento financeiro sempre vai ser juros, tá? Então, qual é o valor futuro? O valor futuro ele é a soma do capital mais os juros, tá? Pede-se então apurar a taxa de juros oferecida por esta operação. Então vamos inserir os parâmetros aqui. O capital, que é 40 mil, que é o valor presente, eu vou aqui novamente, menos 40 mil, 3 zeros. O valor futuro é exatamente o somatório do capital mais os juros, ou seja, 49.680. O valor futuro eu deixo em formato positivo. A taxa de juros é exatamente o que eu quero saber, né? E o prazo da operação são 11 meses, ok? Vamos para a nossa função. A função da taxa de juros é igual, o nome dela é taxa, tá? Então, vou abrir parêntese e ele vai me pedir aqui já ó, o número do prazo da operação, né? Número de períodos. Então, 11 meses, ponto e vírgula. Ele me pede agora pagamento. Então, nós não estamos trabalhando com pagamento. Vou digitar novamente ponto e vírgula. Muita atenção nisso aqui, viu, pessoal? Valor presente. Está aqui o meu valor presente. C9. Ponto e vírgula. E agora ele está me pedindo o valor futuro da operação. Novamente, vamos aqui, ó. B9. Ponto e vírgula. Número de períodos é o padrão. Eu posso digitar aqui 0. Ponto e vírgula novamente, ele pede uma estimativa. Esse aqui eu também posso deixar em branco, certo? Então, resumindo, nós chegamos aqui a nossa taxa de juros. Caso você queira aproximar o nosso resultado lá algébrico, vamos aumentar aqui as casas decimais. Ó. Vou aqui aumentar casas decimais e eu vou dar 2 cliques. Ó. Vocês vão perceber que ele vai se aproximar do nosso resultado lá em formato algébrico, tá? Ok? Sempre vai ter uma diferenciação. Por quê? Porque o Excel ele utiliza todas as casas decimais, tá certo? Lá em formato algébrico, principalmente nessa função aqui da taxa de juros, chega a um ponto que nós não usamos todas as casas decimais, né? Vamos para o nosso quarto exemplo. Então, nós temos aqui ó, a nossa última questão que vamos utilizar. Ó, e vamos copiar aqui o nosso menu novamente. Vamos ler aqui então. Consequentemente, nós temos outro tipo de função, né? Um negociante tomou um empréstimo, que eu não sei quanto é, pagando uma taxa de juros compostos de 6% ao mês, durante 9 meses. Ao final deste período, calculou 270 mil, o montante total da operação. Determinar o valor do empréstimo, ou seja, determinar o quê? O valor presente da operação. Então, nós temos aqui ó, 6% ao mês, 6% ao mês. Lembrando que sempre que for necessário, tem que fazer a proporcionalidade aqui, certo? Porque a periodicidade da taxa
sempre tem que estar igual à periodicidade do prazo. Nesse caso aqui, ó, mês está equivalente a mês, certo? Prazo, 9 meses. Tá? Valor futuro da operação, 270 mil. Agora, vamos calcular qual foi o valor presente que ele utilizou para chegar nesse valor. Então, nós vamos usar a função aqui, ó, igual VP, que é a função do valor presente, abre parêntese, e nós vamos usar aqui, ó, primeiro parâmetro é a taxa de juros, tá aqui, ó, D12, ponto e vírgula, número de períodos está aqui, é 12, ponto e vírgula, pagamento, nós não estamos trabalhando aqui ainda com parcelamento, tá? Nós temos apenas um valor futuro único final. Então, deixamos em branco, ponto e vírgula de novo. Agora, ele pede o valor futuro. Novamente, B12. Ok? Ponto e vírgula, encerro aqui, ó, tipo da operação ao final do período e fecho o parêntese. Ao final, vai retornar aqui, ó, o nosso resultado, R$ 159.812,59. Foi a aplicação que ele fez, considerando 6% ao mês durante 9 meses. Resultou em quanto? R$ 270 mil. Tá, pessoal? Então, basicamente são essas as funções que eu gostaria de mostrar para vocês. Vocês podem posteriormente aí formatar, ó. Nesse caso aqui, do valor presente aqui, eu vou destacar aqui também o nosso resultado. E basicamente, por último, eu posso formatar aqui, ó, os parâmetros que são em formato monetário, eu posso transformar aqui em formato monetário, né, com o cifrão. Então eu vou destacar aqui, ó, para vocês verem em formato monetário. E pronto. Está aqui meus resultados usando cada função do Excel referente ao valor futuro, referente ao prazo da operação, referente à taxa de juros e referente ao valor presente da operação. Tudo isso considerando juros compostos, tá, pessoal? Ó, salientando aqui, ó, juros compostos, certo? Todas essas funções consideram juros compostos. Beleza, pessoal?